Fala, torcedores! Fala, minhas amigas torcedoras! Está começando mais um painel sincero aqui no canal do Meu Armadores comigo, comentarista sincero Adiel Reis. E hoje eu tinha preparado um conteúdo bem bacana para a gente comentar aqui no painel sincero, inclusive vai ao ar na próxima semana, se nada mais acontecer, porque assim que é o processo de criação de conteúdo desse canal, a gente vai aproveitando o hype e claramente a gente vai aproveitar novamente o assunto que vem mexendo aí com os torcedores, principalmente com os torcedores corintianos, que é a negociação do Roger Guedes com um clube do Catar chamado Al Rayyan. E é sobre isso que a gente vai falar aqui de uma maneira bem sincera, bem pragmática, vamos dizer assim. Qual é o impacto disso para o time do Corinthians, até que ponto isso vai influenciar no desempenho do time no restante da temporada e se de fato Roger Guedes merece toda essa importância que foi dada a ele pelo fato de ser o camisa 10 do Corinthians e ser negociado a peso de ouro com o clube lá do país, do Catar. Como é tradição aqui neste canal, aqui no Painel Sincero, a gente sempre faz uma ficha técnica do clube que a gente está falando, do jogador que a gente está falando, do treinador que a gente está falando. E no caso a gente vai falar do Roger Guedes, aqui eu trago a ficha dele para vocês, aí que está aí na tela. Roger Guedes, ele nasceu em 2 de outubro de 1996, tem 26 anos, se você é bom de matemática, sabe disso. Tem 1,82 de altura, e é ponta esquerda de origem, não gosta de jogar de centroavante, ele deixou claro várias vezes isso. Esse é o jogador Roger Guedes, né, com passagens pelo Criciúma, onde ele começou, Atlético Mineiro, Palmeiras e no Corinthians, tá? E essa análise que a gente vai fazer do Roger Guedes, da negociação dele, a importância dele para o Corinthians, é em 3 perguntas. A primeira é, sua passagem pelo Corinthians foi marcante? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder aqui. A segunda é saber se ele fez a escolha certa ao sair do Corinthians e ir para um clube do Catar. E a última pergunta é se um dia Roger Guedes voltará a vestir a camisa do Corinthians. Essas 3 perguntas a gente vai servir de roteiro aqui para o painel sincero de hoje, tá bom? E a primeira é lógico que a gente vai ter que passar uma tela aqui para vocês entenderem, analisarem e enxergarem a passagem de Roger Guedes no Corinthians para ver se de fato, nos números, foi marcante o suficiente para ele ser considerado um ídolo da Fiel. No Corinthians ele fez 126 jogos, 44 gols e 10 assistências. 126 jogos é a maior passagem dele por um clube brasileiro, por um clube, eu acho que na sua carreira toda. 126 partidas ele fez no Corinthians. Chegou para ser o principal jogador da época da renovação ali, junto com o Juliano, mas ele de fato foi o principal jogador. Com o Silvinho, com o Fernando Lázaro, com o Vitor Pereira, ele já teve mais o apoio do Yuri Alberto, do Renato Augusto ali. O próprio Renato Augusto disse que ele, Roger Guedes, era o líder técnico dessa equipe, demonstrando a importância dele para a equipe do Corinthians, que o time sem Roger Guedes era diferente do que o time com Roger Guedes. Mas, de fato, para mim, pelo fato de não ter conquistado nenhum título, não foi uma passagem marcante. E aí vamos tentar de uma forma resumida aqui. Não são os títulos que fazem do jogador ser um ídolo do clube. Muitas coisas podem fazer com que o jogador se torne um ídolo e uma marca. Você lembra do jogador e lembra dele de um clube. No caso do Roger Guedes, eu acho que a parte que mais marcou a passagem dele pelo Corinthians foi o atrito com o Vitor Pereira. Porque quando o Vitor Pereira chegou, começou a barrar ele, queria que ele jogasse como centroavante, não tinha o Yuri Alberto ainda, depois o Yuri Alberto chegou, ele voltou a jogar como 10, mas às vezes o Yuri Alberto fazia o ponta esquerda e quem centralizava era o Roger Guedes, aquilo incomodou muito ele no início da passagem do Vitor Pereira, depois deu tudo certo, teve o vice-campeonato da Copa do Brasil, a eliminação da Libertadores para o próprio Flamengo, mas depois também teve a classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, essas situações positivas da passagem do Vitor Pereira também abafaram um pouco esse atrito. E, entre aspas, ele saiu vencedor desse conflito interno com o Vitor Pereira. Só que ele também foi o pivô de uma situação que eu acho que não foi muito positivo da passagem dele do Corinthians, que foi o fato de ter bancado o Fernando Lázaro. Disse que o Vitor Pereira não era bom de grupo, não era bom de vestiário, e o Fernando Lázaro, o ar-condicionado, trouxe a melhora do ambiente, mas os resultados foram péssimos, a gente sabe que foi. E aí teve a situação do Cuca, depois treinador interino, e enfim, parou no Luxemburgo. De fato, 126 jogos não é uma passagem curta. 44 gols, sim, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. 10 assistências, isso prova que ele é muito mais decisivo.
individualmente do que trabalha para a equipe. Se doou em algumas partidas, ficou no banco algumas partidas, mas o detalhe ele disse que ia ficar no início do ano, mas deixou nas mãos dos empresários dele. No fim das contas, eu acredito que Roger Guedes não teve uma passagem marcante o suficiente para ser considerado o ídolo do Corinthians, para ser considerado principal jogador de uma era, assim, de uma década. Inclusive, nessa passagem, eu acho que Renato Augusto continua sendo o principal jogador e, na minha opinião, o Corinthians depende muito mais do Renato Augusto do que dependia de Roger Guedes. Para a gente entender a negociação, como funcionou, primeiro a gente tem que analisar dois pontos. Primeiro, o Corinthians fez ofertas para tentar manter o Roger Guedes no clube. O Duílio tentou primeiro comprar os 60% pertencente ao jogador, ou seja, tentou injetar dinheiro no staff do Roger Guedes, tentou comprar os 60% que é dele mesmo, né, que estava sendo negociado junto ao Ryan. E aí o clube do Catar cobriu a oferta. Muito, assim, a disparidade entre a oferta que o Corinthians fez e a oferta do Catar é muito grande. A segunda foi tentar também convencer o Roger Guedes a ficar tentando ceder uma parte da porcentagem que o Corinthians tinha, passando aí esses 60%, acho que se tornaria 80% para o Roger Guedes. Ele voltaria a ter quase tudo a porcentagem do passe dele. Numa negociação futura, ele lucrar bastante. Mesmo assim, Roger Guedes não conseguiu, não aceitou ficar no Corinthians. Haja visto que a proposta do Al Rayyan era em torno de 50 milhões de reais, mais ou menos. E certamente Roger Guedes se viu encantado com essa oferta. Ele ia ficar com 60% desse valor, mais ou menos 30 milhões de reais. Então, um pix de 30 milhões de reais para ele ali, fora impostos, luvas, é uma grana bem considerável. Eu acho que fez o jogador balançar e qualquer jogador, qualquer funcionário que tivesse numa empresa e recebesse a proposta de triplicar o seu salário, de praticamente garantir a sua aposentadoria em um curto espaço de tempo, um curto contrato, a gente está falando de 2, 3 anos aí, eu acho que não teria como negar. O Corinthians também ficou com uma parte, 40%, algo em torno de 20 milhões de reais, tem uma injeção financeira muito grande no clube, mas perdeu um dos seus principais jogadores. Não dá para chamar de mercenário, porque ele escolheu financeiramente garantir o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, da sua esposa, e garantiu também a oportunidade de ter uma aposentadoria boa. Lembrando que a grande parte dos jogadores são o principal sustento de toda uma família, né? A gente não sabe os pormenores, então talvez ele com certeza deve ter pensado nisso. Sabe dos ônus, daquilo que a gente já falou, mas financeiramente ele já garantiu ali uma qualidade de vida por bastante tempo para sua família. Será que Roger Guedes um dia voltará ao Corinthians, voltará a vestir a camisa do Corinthians, voltará a jogar, a ser jogador do Corinthians? Ao meu ver, não. E esse é o momento sincero aqui desse painel. Eu acredito muito que Roger Guedes já encerrou seu ciclo com a camisa do Corinthians. Assim como ele saiu do Atlético Mineiro, assim como ele saiu do Palmeiras, meio que pela porta dos fundos, eu acho que do Corinthians um pouco menos, ele se despediu, ele conseguiu fazer o último gol, apesar que o estádio estava vazio, isso foi um pouco marcante também, mas ele fez o último gol de pênalti contra o Vasco. Tentou ficar para jogar a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, mas o Al Rayyan pediu, exigiu que ele se apresentasse lá o mais rápido possível. E, enfim, no fim das contas, Roger Guedes foi um grande jogador que passou pelo clube, mas acho que ele não volta a vestir a camisa do Corinthians, pelo menos eu imagino que ele não tem essa importância toda para o clube a ponto de um dia o Corinthians fazer um esforço para trazê-lo de volta. Até porque a gente não sabe como ele vai voltar, tem questão da parada técnica, de como o futebol dele vai se desenvolver, se vai haver uma evolução no futebol dele lá no Catar. E isso também o Corinthians precisa pensar mais no clube e não num jogador só. O Corinthians é muito maior do que qualquer personalidade, qualquer jogador, qualquer nome que exista. Então eu acho que o Roger Guedes encerrou seu ciclo, não vai mais voltar ao clube e foi bom enquanto durou. E é isso, é vida que segue. A gente não pode começar a julgar jogadores porque eles aceitam propostas milionárias. Se fosse por isso, a maioria dos jogadores que saíram da Europa e foram para a Arábia Saudita jogar por dinheiro, todos deveriam ser chamados de mercenários. Mas não, eles foram garantir o futuro da sua família. A gente não sabe um dia de amanhã, uma lesão,
que não vai permitir com que eles consigam mais jogar em alto nível. Uma proposta como essa, para um jogador que há pouco tempo atrás ganhava um salário, que claro, guardadas as proporções é bom, mas você ter esse valor triplicado, quadriplicado, e em tão pouco tempo você conseguir garantir o futuro da sua família, o seu futuro, a estabilidade financeira, o sonho do ser humano, a estabilidade financeira, não se preocupar com contas, eu acho que isso se sobressai a tentar marcar uma história num clube, a tentar ser um nome. Eu sei que alguns torcedores ficaram chateados com o fato de ele poder ter a chance de tentar ser um ídolo, de tentar ser um principal jogador de uma conquista como uma Copa do Brasil, que a final está próxima, tentar fazer uma virada com o clube no Campeonato Brasileiro, que parece que está acontecendo, essa retomada da boa fase com o Luxemburgo, tentar conquistar um título internacional, que é a Copa Sul-Americana, que o Corinthians venceu ontem, o News por 2-1. Mas enfim, o dinheiro pesou, o capital venceu e vida que segue. Eu acho que o Corinthians agora vai ter chance de tentar pelo menos trazer algum jogador que até hoje, quando está sendo gravado esse vídeo, o Corinthians pode tentar contratar alguma coisa. A partir de então, são jogadores sem vínculo, podem vir ao clube. Mas de qualquer forma, foi uma boa passagem. Não foi marcante o suficiente para que ele volte. Talvez ele tenha feito as escolhas certas para sua família. Muitos torcedores vão ficar de banda, vão ficar de cara virada com ele, mas é isso. O futebol é isso. E um dia, talvez, possamos enfrentar Roger Guedes de novo no Brasil aí. No fim das contas, o Corinthians segue agora sua caminhada para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tentar a conquista da Copa do Brasil no segundo jogo da semifinal contra o São Paulo. Está vencendo por 2-1 por enquanto e está vencendo por 2-1 também o News Old Boys. Uma excelente partida que o Corinthians fez ontem. Segurou a equipe argentina, venceu por 2-1 de virada em casa e vai tentar fazer de tudo para garantir a classificação da Argentina. Então é isso. O Corinthians segue, Roger Guedes segue sua vida, o Corinthians também segue. E é isso. Não tem muito o que analisar de uma maneira assim, a acusar o jogador de ser mercenário. Nem o clube de não se esforçar. O clube tentou, o presidente do Corinthians tentou, Roger Guedes não aceitou, quis os em torno de 30 milhões ali, 28, 30 milhões de reais. E é isso. Ele foi de Pix. E o Corinthians vai seguir. Se você curte conteúdos de futebol, se você gostou da minha opinião, se você não gostou da minha opinião do que foi mostrado aqui nesse vídeo, comente aí embaixo, deixe seu like, seu dislike, siga o Meio Armadores também no Instagram. É bom você se inscrever também no canal do Meio Armadores, porque a gente de vez em quando também faz lives, transmissões de jogos, nós fazemos lives também reagindo a outros conteúdos, e nós também postamos vídeos aqui, tem o dossiê Meio Armadores com o Cássio Ângelo, o É Uma Farsa com o Estevão Barros, e tem aqui o Painel Sincero comigo, comentarista sincero. Tá sempre uma opinião sincera para você. É isso. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e siga o Meio Armadores nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.